Olá, queridos! Bem-vindos ao vídeo dessa semana. E como eu prometi, essa semana nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22. E para isso nós vamos falar sobre 10 fatos da Semana de 22, que são aí importantes para entender como que essa semana trouxe aí tantas mudanças para nossa arte brasileira. Então, vamos ao fato número 1. Fato número 1. Monteiro Lobato. Sim, esse é o nosso cara. O cara que simplesmente detonou a nossa Anitta logo depois que ela fez a exposição em 1917. Então, o que aconteceu? Por conta do artigo publicado pelo Monteiro Lobato, alguns dias após a exposição da Anitta, esse artigo que se chama Paranoia ou Mistificação, aonde ele critica em vários pontos o trabalho da Anitta por não ser nada parecido ou igual àquele tradicionalismo clássico das obras do século XIX. Monteiro Lobato era muito tradicionalista. Então ele faz uma crítica muito pesada, quase dizendo ali que a Anitta não sabia desenhar, pintar, mesmo tendo um dom para isso, ela não conseguiria mostrar isso porque ela estava fazendo essas pinturas horrorosas, né? Em outras palavras. E por conta disso, Monteiro Lobato, ele ativa o botãozinho do vamos causar nos amigos da Anitta. Lógico que isso só vai acontecer alguns anos depois, já que a exposição da Anitta foi em 1917 e a semana de 22 é em 1922. Mas esse fator que o Monteiro Lobato apontou aí gerou uma briga entre os defensores dos movimentos modernos e os apoiadores da arte clássica. E com isso, ele instigou o grupo dos cinco a preparar essa maravilhosa Semana de Arte de 1922. Chupa Monteiro Lobato. Fato número 2: o financiamento pela oligarquia paulista e paulistana. Gente, como a cidade de São Paulo estava ali crescendo muito, porque São Paulo, até o final do século XIX, não passava de uma cidadezinha que a galera só, vamos dar uma passadinha, porque os pontos fortes eram Rio de Janeiro, né? Então São Paulo começou a crescer muito quando nós entramos no século XX. Ela deu aquela guinada. E por isso, nós temos ali também a questão de que São Paulo começou a se tornar a maior produtora e importadora de café. Isso fez com que as famílias mais abastadas, né, mais cheias de grana, tivessem condições de financiar essas ideias. Lógico, nem todas as famílias curtiam as ideias dos modernistas, mas os próprios artistas já vinham de uma família com um berço melhorzinho, então eles conseguiram fazer com que ali a elite tivesse acesso e financiasse a Semana de 22. Até porque o próprio Oswald e o Mário de Andrade, amigaços, parceiros, né? Eles publicavam nos jornais e com isso eles conseguiam impulsionar a ideia do modernismo através das suas publicações. Então foi graças aí a esse financiamento, né, das famílias ricas de São Paulo que a nossa Semana de 22 pôde acontecer. Fato número 3. O que era para ser uma semana viraram 3 dias. Sim, a semana era para ter ocorrido entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Porém, acabou sendo só 3 dias. Na verdade, as obras ficaram ali em exposição durante toda a semana, mas os 3 dias específicos para apresentação, eles ocorreram ao longo da semana. E aí nós temos o dia 13, o dia 15 e o dia 17 de fevereiro de 1922. Nós temos no dia 13 a exposição das pinturas e esculturas. No dia 15, nós temos a literatura, com apresentações de saraus, poemas, leituras e etc. E no dia 17, nós temos a apresentação musical ocorrendo ali na nossa semana de 22. Ou seja, nós temos sim uma semana de arte, porque ela não tentou focar só em uma expressão artística,
mas nas expressões artísticas de mais destaque, como literatura, música e artes plásticas, e também ali contou com a participação de jornalistas, de outras áreas importantes, né, motivando ali o nosso modernismo brasileiro. Quarto fato sobre a semana de 22. O público não gostou. Novidade. Sim, o público não gostou da semana de 22, mas não a semana em si, e sim as produções que estavam sendo expostas, porque era tudo muito diferente, a galera estava acostumada com aquela coisa clássica, com aquele academicismo todo, e aí vem aquelas obras diferentonas, pinturas todas cheias de coisas diferentes, muitas cores, e isso causou um impacto muito forte. Basicamente, apoiados também pela crítica do Monteiro Lobato na época da exposição da Anitta, esse pensamento modernista ainda não conseguiu se firmar. Mas mesmo assim, a semana entrou para ser uma motivação e fazer ali com que as pessoas pelo menos conhecessem um pouquinho de arte moderna. Tudo que é novo, assim como aconteceu na Europa, as vanguardas, né, aquilo que vai à frente, eles estavam dando a cara a tapa. Então, se saísse alguma coisa errada ou que não gostasse, era uma coisa normal para acontecer na semana de 22. Mas a galera não levou ali muito naquela coisa, nossa, é bonito, é legal, é diferente. Tanto que algumas apresentações sofreram algumas vaias. Então, por exemplo, nós temos a apresentação de poema do Sapos. Sim, no poema Os Sapos de Manuel Bandeira, e ele foi vaiado durante essa apresentação. O Oswald de Andrade também levou tomatada na cara e o Villa-Lobos também foi vaiado. Mas o Villa-Lobos tinha uma explicação justa. É que ele entrou para se apresentar com um pé com um sapato e outro de chinelo. Aí a galera ficou tipo, como assim? Isso é uma falta de respeito. Apresentar de chinelo não tem nada a ver. Você está fazendo uma apresentação de música clássica. Aí depois que a vaia toda rolou, o Villa-Lobos se explicou. Gente, é que eu tô com um calinho no pé, então não deu para usar um sapato apertado. Então basicamente as pessoas não curtiram muito. Fato de número 5. O fato de número 5 é a localização da nossa Semana de Arte de 22. Os nossos queridos modernistas escolheram como sendo palco um dos cartões postais da nossa cidade de São Paulo, que era o Teatro Municipal. Então, durante toda a semana, o teatro recebeu as obras, os eventos da nossa semana de 22 e foi o palco dessa grande mostra de arte moderna. E então, ele acaba sendo não só o prédio em si, uma construção histórica, como também parte, né, da nossa história aí, contada pela semana de 22, como também um objeto histórico modernista. Sexto fato sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Um artista chamado Emiliano de Cavalcanti, que ali se uniu aos artistas do grupo dos Cinco, ficou responsável por fazer a divulgação de toda a Semana de 22. Para isso, então, ele criou alguns cartazes. Esses cartazes foram colocados pelas principais ruas de São Paulo. Além disso, também foi responsável por fazer toda a parte de panfletos de divulgação com as datas da semana de 22. Isso é muito interessante porque, afinal de contas, nós temos ali a questão da propaganda entrando de fato, né, dali da divulgação, da publicidade. Então a gente pode falar que o nosso de Cavalcante foi o publicitário da semana de 22. Sétimo fato sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Sim, teve Nordeste sim, ali na nossa semana de 22. O artista plástico Vicente do Rego Monteiro foi o único artista fora ali da cidade de São Paulo, ele é nordestino, a ter suas obras expostas na semana de 22. O Vicente do Rego Monteiro, ele é um dos artistas que vai falar sobre Brasil, mas trabalhando ali dentro da sua cultura, né, a cultura nordestina, e ele também se tornou um dos grandes destaques da semana e
conseguiu ali ser impulsionado devido à nossa Semana de 22, para que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre as suas obras. Oitavo fato sobre a Semana de Arte Moderna de 22. A data escolhida para a semana não foi por acaso. Eles poderiam ter feito em 1918, 1919, poderiam ter feito logo em seguida a publicação dali do Monteiro Lobato, já que a galera tava naquela pegada vamos acabar com isso logo, né? Mas não, eles escolheram a data propositalmente. Sim, porque no ano de 1922 o Brasil completaria o seu centenário da independência. Lógico, a independência ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, mas a data escolhida foi a semana de fevereiro, mas o ano é super especial, porque aí nós teríamos essa nova independência do Brasil, onde o Brasil se torna independente artisticamente e não fica ali dependendo só dos padrões clássicos tradicionais europeus. Então a data não foi por acaso, a data também foi pensada pelos nossos modernistas, o nosso grupo do Sim. Nono fato sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. A semana ela foi contemplada, como eu disse para vocês, não só por uma expressão, mas por outras expressões artísticas e, lógico, nós temos aí uma vasta lista, né, de participantes. Então vamos começar pelos artistas, os nossos pintores, né, muito famosos. Nós tivemos a participação da nossa querida e maravilhosa Anita Malfatti, que finalmente ali tomou a coragem e colocou suas obras de novo, que é para fazer Monteiro Lobato chorar mesmo. Tivemos as telas da Tarsila. Tarsila não participou do evento, porque justo na semana ela estava em Paris, a viagem, então ela não teve ali a participação. Inclusive, esse momento é muito especial para Tarsila, porque nesse momento que ela está fazendo uma viagem para Paris, é onde depois ela vai voltar com ideias novas, né, com grandes inovações, mas mesmo assim ela apoiou e teve algumas telas que foram para a exposição na semana. Nós tivemos o Di Cavalcanti, além de publicitário, ele também expôs algumas de suas obras na semana de 22. Tivemos o Vicente do Rego Monteiro, que é o artista nordestino, e também a Zina Aita, que é uma pintora que muita gente não conhece, não dá importância para a Zina, mas ela é super importante porque ela esteve ali sempre ativamente participante de todas as manifestações modernistas e na idealização da nossa semana. Depois nós temos os nossos escultores. Os escultores foram o Victor Precheret, também tivemos o Hildegardo Veloso. Nome difícil, né, de pronunciar. Hildegardo Veloso. Eles foram os responsáveis um dos responsáveis pelas expressões de escultura da semana de 22. Também tivemos os músicos. Sim, todo mundo fala só do Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos foi o que ficou marcado como sendo o cara da semana de 22, porque ele foi vaiado. Mas a gente não teve só o Villa-Lobos. Nós também tivemos Paulina de Ambrosio. Olha só os nomes, o feminismo ali entrando em grande peso na semana de 22, nossas mulheres conquistando seus degraus, né? Tivemos Hernani Braga e também tivemos Guiomar Novaes, como sendo alguns dos exemplos de músicos a se apresentarem na semana de 22. Além disso, nós tivemos também a parte literária. Nós tivemos a participação de escritores, como o Graça Aranha, que basicamente abriu a semana. Tivemos o Mário e o Oswald de Andrade, parceirinhos para a vida toda, até na semana de 22. Tivemos também Menotti Del Picchia, que é um dos integrantes do grupo dos 5, Sérgio Millet e o Manuel Bandeira, que foi o cara que, além de ter sido vaiado durante a sua declamação do poema Os Sapos, também não pôde participar em um dos dias porque ele estava doente e não conseguiu ir a uma de suas apresentações, tá? E, por incrível que pareça, nós também tivemos arquitetos. Sim, a arquitetura moderna chegando aí para fazer parte do modernismo brasileiro.
Não vamos falar de Niemeyer ainda, ele ainda não entra nessa parte, tá? Mas nós tivemos dois arquitetos, mas um deles é o Antônio Maia, que é um dos arquitetos que participou ali da semana de 22 com seus projetos e ideias de arquitetura. 10º e último fato sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Já que a gente teve toda essa mudança, a Semana de Arte Moderna, ela é o divisor de águas. Exatamente. A Semana de Arte Moderna, ela foi responsável por praticamente dividir as pessoas entre modernismo e arte tradicional clássica, e também a divisora de águas, a transição do nosso período artístico, tanto ligado ao academicismo, partindo agora para o modernismo, porque agora as pessoas já sabiam o que era modernismo, quem era Tarsilo, o que era expressionismo, o que era cubismo, o que era poema sem métrica e tantas inovações que surgiram ali na semana de 22. Então, esse é o fator mais importante da semana, né? Ela vai ser o divisor de águas, é ela quem vai trazer toda essa novidade e é a semana que impulsiona o modernismo no nosso país. Nós fizemos então 10 fatos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Esses fatos, eles são muito importantes, eles sempre estão em destaque, caem geralmente nos vestibulares, nas provas do Enem, né? E aí eles fazem parte da história do nosso Brasil. E também porque daqui a 2 aninhos nós vamos ter outra comemoração sobre a semana de 22, né? Juntamente com também a independência, né? Bate no mesmo ano. Então é muito importante que vocês conheçam essa semana que é super interessante e super histórica pra gente. Algumas dicas para vocês. Nós tivemos aqui em São Paulo 2 exposições muito importantes. Uma da Anitta, que foi em 2017, e a outra da Tarsila, que foi o ano passado, né, nossa Tarsila do Amaral. E essas 2 exposições, elas reuniram as obras que estavam sendo expostas também na semana de 22. Então, quem não teve a oportunidade de ir, como eu, quem não teve a oportunidade de ir, então, às exposições, fica a dica aí de vocês fazerem uma busca para descobrir quais foram as obras tanto da Anitta quanto da Tarsila, que foram expostas na Semana de Arte Moderna. E além disso, também assistir a documentários, ver vídeos, né? E as músicas que foram apresentadas durante a semana, além de procurar vídeos sobre a Semana de 22, que foi uma semana que eu indiquei lá no material para vocês, que é da minissérie Um Só Coração, que foi uma minissérie que contou exatamente esse período, né, da história brasileira, e teve ali grandes atores interpretando os nossos artistas, que ficaram tão marcados aí nesses personagens, e é uma forma também meio lúdica de vocês saberem um pouquinho sobre a semana de 22. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e semana que vem nós voltamos com mais um vídeo para a gente conversar aí sobre a ideia, né, do modernismo e as fases do modernismo também, chegando aí já na segunda fase modernista, que a gente vai ver como que ela é diferente dessa primeira. E lembrando também que a semana de 22 vai servir também de divisão da primeira fase para a segunda fase modernista. Queridos, fiquem com Deus, com Odin, com Oxalá, o que vocês quiserem acreditar. E a gente se vê na próxima semana com mais uma aula. Até mais!